Estamos no ar agora com o programa de estudos Oséias 6.3. Esta é a videoaula número 2. Você encontra o material impresso desta aula na Amazon. Basta procurar por Serva Rosimari Gomes e lá estão todos os meus livros, incluindo os 2 volumes deste estudo. Você também tem à sua disposição em PDF gratuitamente no projeto social Ser Plena, que é patrocinado pela minha clínica Psi Rosimari Gomes. Bom, pegue o material e a sua Bíblia e vamos estudar. O estudo 2 tem como tema Somente Deus. Você já teve a curiosidade de saber quem é Deus? Como Ele é? Quem criou Deus? Então, essas são algumas perguntas que serão respondidas pela Bíblia nesta aula. Uma das coisas que a Bíblia é colocada às nossas mãos é justamente para isso, para que nós possamos conhecer a Deus. A Bíblia tem o intuito de nos levar a nos conhecer, saber quem nós somos e também conhecer a Deus. Este é o propósito principal. Veja o que diz em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então veja, o homem, ele precisa buscar a conhecer a Deus. Ele tem que conhecer o seu Criador. Isto é bom para nós. Nós vemos na Bíblia que somente Deus tem atributos ao qual nenhuma outra criatura tem. Nem os demônios, nem os anjos, ninguém mais tem os atributos que somente Deus tem. E é sobre esses atributos que nós vamos estudar hoje. Primeiramente, Deus é eterno. O que quer dizer isso? Pelas Escrituras nós vemos que as criaturas espirituais são eternas, ou seja, elas têm um início, que Deus as criou, e nós vamos ver sobre isso, e caminham para a eternidade. Nós também, em acordo com a Bíblia, somos eternos. Nós temos um início. Após o início, nós caminhamos para a eternidade. Porque o corpo perece, mas a nossa alma, a nossa psique, não. Mas por que então somente Deus é eterno? Porque somente Deus vai de eternidade a eternidade. Ou seja, enquanto nós temos um início, Deus consta nas Escrituras que não teve um início. Ele sempre existiu. Confuso, né? Para a nossa mente, que é limitada, é confuso conceber e entender um ser que é eterno, que sempre existiu. Outro atributo, Deus é uma trindade, ou seja, o único e verdadeiro Deus é composto de 3 pessoas distintas, com objetivos, com personalidades próprias, porém, que as 3 juntas formam um único e verdadeiro Deus. Vamos ver aonde nós vemos isto? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. O que eu quero salientar? E disse Deus, o único e verdadeiro Deus disse: façamos, está no plural, o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali é a trindade, é o primeiro lugar que já apresenta na Bíblia a trindade conversando entre eles. Outro atributo, somente Deus é onipotente, ou seja, ele não precisa de nada e de ninguém. Ele tem todo o poder. Vamos ver isto? Em Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz: não sabes?
Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Somente Deus é onipotente. Outro atributo, somente Deus é onisciente, ou seja, conhece todas as coisas, todas as ciências, conhece tudo que há na terra, inclusive os nossos pensamentos. Nem chegaram na nossa boca e ele já sabe. Ele é onisciente, ele é presciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe todas as ciências. Vamos ver o que está escrito em Salmo 139, do versículo do 7 ao 12. Está assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Podemos também ver em Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, que está assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Quem pode dar conselhos a Deus? Somente Deus é onipresente, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, Ele está aqui agora comigo, Ele está aí com você, independente do lugar que você se encontra, do Brasil ou do planeta. Vamos ver onde está escrito? Nós temos isso em Salmo 139, versículo 15 e 16. Está assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ou seja, Deus é onipresente, nós estávamos ainda no útero materno e Deus já nos conhecia. Ele já sabia tudo, até mesmo que você está aqui hoje, ouvindo este vídeo e assistindo. Tenho ainda mais alguns versículos para propor para vocês que mostram a onipresença de Deus. Vamos lá? Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Deus é Espírito. Este não é só um atributo de Deus, tá? As criaturas espirituais têm este atributo e nós também temos, que nós temos o Espírito. Mas vamos ver, porque nós estamos aqui hoje, agora, neste momento, para estudar sobre os atributos de Deus. Está lá em João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Lucas 24, 39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Este momento é o momento que Jesus, ele ressurreto, aparece para os apóstolos. E ele aparece no seu corpo glorioso e mostra
que ele tem carne e osso, mas que ele também é o Espírito de Deus. Olha que maravilhoso. Isto representa o corpo que nós iremos ter, e nós vamos estudar sobre isso, que é o nosso corpo, ao qual será após a consumação de todas as coisas. Esse será o corpo glorioso que nós também teremos. Na Bíblia foi feita também essa pergunta: que tipo de carne é esta? Foi feito esse argumento: que carne é esta que esse Espírito terá? Nós vamos ver que na igreja primitiva, no primeiro século, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi feita essa pergunta. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 35 ao 40, está assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vem? Ou seja, como que esse espírito terá um corpo? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer semente. Mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve, e a cada uma das sementes um corpo próprio. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra as das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Olha que interessante. Você concorda que carne de peixe é carne? Você concorda que a carne humana é carne? Você concorda que a carne de um boi é carne? Mas não são a mesma carne. Não tem a mesma textura, não tem a mesma cor. Mas, no entanto, é carne. E aqui está explicando, porque indagaram, qual será a carne de quem irá se ressuscitar? Horas, é carne, mas carne gloriosa. Veja, Jesus, nós vamos estudar isso e ver que ele, ressurreto, apareceu com uma carne, um corpo, ao qual, embora matéria se apalpa, atravessavam a parede. Difícil para a nossa mente entender isto, né? Mas vamos continuar estudando. Somente Deus é soberano. Jeremias capítulo 10, versículo 6. E de soberania entendemos que ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o teu nome em poder. Jó capítulo 42, versículo 2. Bem sei eu que tu podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A soberania de Deus vai cumprir todas as coisas. É isso que está dizendo aqui. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Portanto, és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém é semelhante a ti. E não há Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Ou seja, a palavra se prova no decorrer das nossas vidas a veracidade do poder de Deus. Somente Deus é altíssimo, ou seja, está acima de todas as coisas. Salmo 57, versículo 2 e 3, e iremos finalizar. E na próxima aula nós estudaremos sobre as criaturas espirituais e vamos ver como eles foram formados. Mas, por hora, terminando, Salmo 57, versículo 2 e 3, diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu enviará seu auxílio e me salvará, quando me ultrajar aquele que quer caçar-me aos pés. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Na próxima aula, veremos sobre as criaturas espirituais. E após isto, sim, começaremos na Bíblia
versículo a versículo, desde a criação, como tudo iniciou, até o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus Cristo. Te prepare, nós temos um percurso a percorrer juntos. Até a próxima videoaula. Espero você!